Temos mais uma questão de gráfico. Eu não vou ler tudo isso para não perder tanto tempo no vídeo. Então vamos lá. Nós temos aqui um gráfico, onde nós temos na abscissa, né? Abscissa, os dias, e na ordenada aqui, a temperatura. Esse gráfico nos mostra ao mesmo tempo duas coisas. A temperatura, que é a área traçada, né? Solidamente, e a umidade relativa do ar, que são os tracejados aqui, os pontinhos. Então, duas entidades, vamos por assim dizer, né? Duas grandezas, num mesmo gráfico. Temperatura, um traço. Umidade relativa do ar, um tracejado. Aqui as temperaturas e os dias. Decorrido os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, o alerta cinza. Dia 2, o laranja. Dia 13, o alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, eu vou me preocupar somente com os dados do dia 1, dia 12 e dia 13. Então, aqui eu vou fazer uma tabelinha, onde eu vou colocar a temperatura. Eu vou chamar de temp. Eu vou colocar a umidade relativa do ar, chamar de umidade, umid, né? E eu vou colocar os dias somente que me interessam, né? Que são os dias 1, 12 e 13. Vou colocar aqui, ó. Então, o dia 1, o dia 12 e o dia 13. Então, já vou olhar aqui no gráfico. Olha, no dia 1, qual que foi a temperatura? Como é que eu faço isso? Olha, o dia 1 está mais ou menos aqui, correto? Entre o 0 e o 2. A temperatura a linha sólida, é a linha sólida, né? Então, olha, se eu vou olhar aqui, ó, linha 1, dia 1, a temperatura, veja, é esse ponto, não é? Aqui é 0, aqui é 20, aqui é 10. Então, aqui está mais ou menos no 5. Eu vou colocar 5 aqui. E agora a umidade relativa do ar no dia 1º. Veja, a umidade relativa do ar é essa linha achurada, né? Então, olha, se eu puxar aqui, dia 1, está nesse ponto, que está mais ou menos aqui, que é 20, aqui é 30, 35. Pronto, vou por aqui. Dia 12. Dia 12. Olha, tá batendo aqui bem no 20, né? No 20, só que o que está batendo no 20 é a umidade relativa do ar. Tá aqui, ó. E a temperatura no dia 12, prolongo mais um pouco. Tá aqui no 40. Dia 13. Veja, eu tenho o dia 12 e o dia 14, o dia 13 está no meio, eu tenho o ponto cartesiano dele aqui, olha, dia 13. Se eu puxar aqui para o dia 13, quem que eu tenho? Na umidade relativa do ar, 40. Que é o mesmo ponto praticamente da temperatura do dia 12, né? Veja aqui, ó.
E do dia 13, a temperatura. Não está especificado aqui tanto, né, na precisão. Vou jogar um 41. Muito bem. Então, eu olhei o gráfico e marquei os valores que eu queria. Temperatura e umidade nesses dias que me interessam, que é o que ele está perguntando na questão. Agora vamos lá. O que está certo aqui e o que está errado? Dia 1 ele falou que tem um alerta cinza. Alerta cinza, então eu vou buscar agora no enunciado que eu não quis ler, né? O que diz o alerta cinza? Ó, alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar temperatura inferior a 10 e a umidade inferior a 40. Vamos ver se isso aqui está certo. Temperatura menor que 10, umidade menor que 40. Temperatura está com 5, olha. Então ele está menor que 10, né? E a umidade, 35, está menor que 40. Então essa daqui estaria ok. Agora ele vem falar da laranja. O que diz a laranja? Veja, temperatura entre 35 e 40 e umidade abaixo de 30. Vamos lá. Ó, umidade abaixo de 30, ok. Veja bem agora, temperatura entre 30 e 40. Na matemática, entre 30 e 40, se eu vou pôr a reta real, ó, ele é aberto em 30, né? Então, é maior que 30 e menor que 40. Se fosse fechado, era maior ou igual. Né? Existe uma nomenclatura assim, olha. Fechado, por exemplo, em 30 e fechado em 40. Aqui seria maior ou igual a 30, menor ou igual a 40. Se você falar somente entre 30 e 40, o 30 não entra. Seria 30,01 e aqui seria 39,999. 40 não entra, que se diz aberto. É esse símbolo aqui. Tá um meio círculo, né? Então, se ele fala entre 30 e 40 está 40, então não está certo. Laranja está errado. Dia 13, alerta vermelho. Alerta vermelho tem que estar mais que 40 e a temperatura inferior a 25. Aquela delícia de tempo, né? Então, entre maior que 40 bateu. E a umidade relativa do ar, ó, inferior a 25. Tá 40, né? Então não está inferior a 25. 40 é maior que 25. Então isso aqui está errado também. Dessa forma, duas erradas. Foi emitido corretamente só o dia 1º, dia 1. Então pode marcar A de alfa. Questão de atenção. Somente atenção e saber desse lance aqui da matemática, né? E atenção nos gráficos. Depois ele pede só o correto, né? Não vai colocar... Nem tinha, né, pegadinha do 12 e 13. Mas é isso. Atenção máxima nessas questões, porque é fácil, não exige contaiada, exige observar o gráfico. É isso.